Paz do Senhor, amém? Amém. Quem está gostando, dá um glória a Deus bem alto aí. Amém. Se fosse para mim, esse glória a Deus pro Tomzão dos Havaianos tava bom, mas é para Jesus. Dá um glória a Deus bem alto. É isso. Muitos já devem me conhecer, outros eu não sei se me conhecem ou devem ter ouvido falar daquela antiga criatura, Tomzão dos Havaianos. E hoje uma nova criatura, Tomzão de Jesus, ou Eberton de Jesus. Hoje eu me encontro na Assembleia de Deus dos últimos dias. O nosso pastor presidente mandou um abraço para vocês. Ele ama muito vocês, pastor Marcos Pereira. E eu estou aqui para falar um pouco do que Deus fez na minha vida. Eu achava que minha vida tinha que ser de uma forma, como vocês bem devem fazer muitos sonhos, devem construir muitos sonhos dentro da mente de cada um. Eu tinha, como vocês, eu tinha meu sonho também de ser artista, de talvez ser um jogador de futebol, de ser um ator, de ser alguém famoso, mas não para me engrandecer. Graças a Deus eu nunca tive esse lance de querer me engrandecer. Eu queria mesmo, era para ter uma condição financeira boa, porque de não ver na televisão achava que todos os artistas, os atores tinham uma condição boa. Igual eu não tive uma oportunidade de estudar numa escola particular boa, eu estudava numa escola pública, mas porém estudava bem e era muito estudioso. E foi ali, buscando naquela toda a pobreza que tinha a minha casa, muitas vezes não tinha comida para comer, muitas vezes eu e minha avó tomava café com farinha para poder alimentar para meus irmãos não ficar sem comida. Eu achava que o funk, como era o ritmo que predominava a comunidade, ia mudar a minha vida, ia acabar com os problemas da minha casa. Qual eram os problemas da minha casa? Minha mãe viciada em drogas, briga para lá e para cá. Meu pai tinha morrido, meu pai morreu, eu tinha 8 anos, meu pai era traficante e deixou a gente numa maior necessidade. Então, achando que eu fazendo sucesso, arrumando bastante dinheiro, os problemas da minha casa iriam acabar. E qual eu não tinha uma oportunidade de conhecer uma igreja evangélica, como vocês estão conhecendo hoje. Então vocês louvem a Deus por isso, por vocês estar conhecendo uma igreja evangélica. Glória a Deus. Isso é muito importante. Uma igreja evangélica, conhecer a Deus, ainda mais na idade que vocês se encontram, muitos novos, muitas crianças aqui. Então agarrem essa oportunidade que Deus está dando para vocês, a qual eu não tive porque minha família não era evangélica e não deixava eu assistir um culto. Não gostavam de evangélico, não gostavam de crente, falando a realidade. Então tentei o primeiro grupo de funk, de repente meu grupo fez sucesso. Mas aí quando foi assinar com a Furacão para ganhar dinheiro, os meninos me tiraram do grupo. E eu que tinha inventado o grupo. Aí mais uma vez eu fiquei triste, fiquei abatido, comecei a arrumar outros trabalhos, comecei a tentar vários outros grupos. Fui tentando de grupo em grupo, e de repente já trabalhando, de uma brincadeira surgiu os Havaianos. E de repente os Havaianos foi aquele sucesso todo. Por 2 anos os Havaianos foi aquele sucesso todo, em qual eu tive a oportunidade de dar à minha família uma condição melhor. Construí a casa da minha avó, que era de telha, fiz quarto para todo mundo, botei molajão. E de repente foi aumentando a capacidade, igual eu comprei a minha moto. Realizei meu sonho, que era ter uma moto. Comprei uma moto, tive meu quarto sozinho. E as coisas foram aumentando. Só as coisas financeiras aumentando, tendo bastante dinheiro. E de repente eu me encontrei numa situação, no retrasado, em qual eu ganhava no mínimo 20 mil por mês. Sabe o que você ganhar 20 mil por mês? Você está rico praticamente, se você não for burro. Então, qual eu ganhava no mínimo 20 mil por mês. Comprei casa, comprei salão de festa, comprei minha casa própria, comprei carro, comprei outra moto. E agora uma coisa importante. Isso não me satisfez por completo. Aleluia. O que adiantou ter dinheiro, ter carro, ter cordão de ouro, ter tudo, financeiramente dizendo, mas não ter a paz do Senhor, não ter o amor de Deus,
não ser cheio do Espírito Santo, o que adiantou? Eu pergunto para você, o dinheiro fez minha mãe parar de usar droga? Não. O sucesso fez minha mãe parar de usar droga? Não. E por pior, meu irmão, que qual deu uma condição ótima para que ele fosse melhor que eu, de repente ele fosse um doutor, um advogado, quem sabe até um juiz, ele se envolveu no tráfico de drogas, foi preso. E aí? Adiantou de alguma coisa? Então eu vi que ali eu não estava satisfeito, alguma coisa estava faltando, mas eu não entendia. Eu achava que eu já tinha Deus na minha vida. Eu falava, pô, não faço nada de errado, não sou bandido, então eu tenho Deus na minha vida. Achava que, pô, estou com sucesso, não faço, não participo do crime, então eu tenho Deus na minha vida. Eu achava isso, como muitos devem achar: eu não bebo, eu não fumo, eu trabalho, eu sou honesto, então eu já tenho Deus, já estou salvo. Você está enganado. Você está enganado. Então eu estava enganado. E de repente eu me encontrei numa situação muito difícil na minha vida. Aí o Vaguinho me chamou, me fez um convite para mim na Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Aí qual eu fui no dia 3 de janeiro de 2011. Aí fui fazer uma visita lá na igreja. Irmãos, como foi bom aquela visita, como foi bom aquele dia. Glória a Deus. Que dia maravilhoso, em qual eu entrei na casa do Senhor. Uma alegria assim que eu não sabia dizer, uma emoção, e de repente eu vi uma irmã louvando, a menina em qual ela veio na minha direção louvando, eu parecia que estava no céu. Eu fiquei arrepiado, comecei a me emocionar, me quebrantar todo, e depois daquele dia eu não parei de ir para a igreja. Mesmo eu fazendo show, fazendo sucesso, toda semana eu ia lá na igreja, dava meu dízimo, dava minha oferta, estava lá cooperando, estava indo para a igreja, como vocês estão vindo. Continua vindo para a igreja, que vocês não sabem como é bom. Aleluia. Deus vai fazendo mover, você vai vindo de coração aberto, Deus vai trabalhando. Hoje aqui quem veio a primeira vez, a semente já foi plantada. Glória a Agora Deus. falta crescer e dar fruto, certo? Então eu fui indo. Quando eu me peguei, eu já estava ajudando a obra. Já estava indo para mesmo no grupo. Eu estava indo na Cracolândia ajudar. Estava mandando carta, ajudando o pessoal do presídio. E todo show meu eu chamava os meninos para ir. O Felipe, o filho do pastor, nosso evangelista, chamava ele para ir dar uma palavra no meio do nosso show. E qual eles pararam o nosso show várias vezes para poder dar uma palavra. E de repente o nosso show do funk já virava um culto. Que coisa maravilhosa. Porque a igreja ela faz isso. Aleluia, verdade. Ela vai num lugar onde menos imaginam, onde as pessoas não querem ir. É aí que a igreja vai. Não é, pô? Não é assim? Não é verdade? Lá na Cracolândia, onde o governo não quer ir, onde os policiais só passam lá para falar que os caras são fedorentos, são aquilo, mas para ajudar, só a igreja que vai lá. Então de repente eu me encontrei ali, mas o que adianta eu estar ajudando e tá lá no funk, e tá lá no mundo? Alguma coisa estava faltando. Abençoado eu estava sendo, mas faltava eu entregar minha vida para Jesus. E eu entregando minha vida para Ele, é o mínimo que nós podemos fazer, entregar nossa vida para Jesus, o qual sofreu e morreu por nós na cruz. Sabe o que é isso? Tu teria coragem de morrer por mim na cruz e ser apedrejado? Tu teria? Mas Ele fez, Ele morreu. Só que Ele é tão grandioso que Ele ressuscitou, está vivo hoje aqui entre a gente, está por aqui. Então eu de repente me encontrei lá ajudando a igreja. E quando você vai conhecendo a verdade, conheceis a verdade e a verdade, conheceis a verdade e a verdade Nos libertará. E foi assim que aconteceu, a verdade foi me libertando. Comecei a conhecer a palavra. Eu estava no culto, ficava prestando atenção. Em cada pregação eu sempre via Deus falar comigo. Quando você está de coração aberto, quando você está com o Espírito, cada pregação não é em vão. Aleluia. Mesmo você não estando de coração aberto, a palavra não volta vazia. Ainda mais quando você está de coração aberto. E de repente eu ali, aí eu comecei a
a sei lá, me achar estranho. Não via mais, eu via as pessoas assim, dançando lá, as mulheres rebolando, os homens sem cabeça, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui ainda? Comecei a me sentir incomodado, começou a me incomodar, o Espírito de Deus começou a me incomodar. Eu não tinha mais prazer no mundo, eu não tinha mais prazer nas coisas mundanas. Por mais que eu ainda tentava brigar, o meu espírito ainda tentava brigar, a carne gritava, eu tentava brigar, mas a carne já estava perdendo a força para a honra e glória do Senhor. E eu me encontrava ali, quando eu ia, só meu travesseiro sabia. Quando eu chegava e deitava no meu travesseiro, era aquele chororô, aquela aclamação, botava meu joelho no chão, pedia a Deus, Deus me liberta, me tira disso, arruma alguma coisa melhor para mim fazer, ir lá, porque eu estava ali, mas eu estava preso ao dinheiro, o sucesso já não me satisfazia mais, no grupo, mó ruaça, me encontrava eu e meus amigos às vezes brigando à toa, por causa de mulher que nem era nossa, às vezes um querendo ter o cordão melhor que o outro, um querendo ter a roupa melhor que a do outro, um querendo ter o carro melhor que o do outro. Eu falava, Deus, o que é isso? Isso não é certo. Então começou aquilo a me incomodar. Aí de repente o irmão me chamou para ir no monte. Eu falei, pô, monte? Pô, já ouvi essa palavra, monte. O irmão lá da igreja, o Felipe, me chamou para mim ir no monte. Aí eu lembrei que sempre o pai do Yuri, ele é vocalista dos Havaianas, o pai dele era presbítero e foi levantado a pastor. Ele sempre dizia do tal monte, o tão falado monte, que ele ia lá pedir pela gente no monte. Eu lembrei daquela do monte, eu fiquei curioso. Aí de repente ele me falou que lá no monte ele via a sarça acesa. Que ele via a sarça acesa, que pegava as coisas em brasa e não queimava a mão. Eu falei, pô, esse cara tá maluco. Ele tá maluco, né? Só pode estar maluco pegar a sarça acesa e não queimar a mão. Isso daí deve ser visão dele espiritual. Acho que eu não sou capaz de ver isso aí não, cara. Está maluco, porque ele já está aparecendo na igreja. Ele deve ver isso, mas eu vou ver isso. De repente eu falei, vou fazer prova. Quer saber da verdade? Faz prova de Deus. Nessa noite eu quero que tu faça a prova de Deus. Deus, aleluia. De repente eu fiz prova de Deus, fui lá. Falei, vou nesse monte para ver. Será que eu vou ver a sarça acesa mesmo? Será que isso é verdade? Peguei uma terça-feira. Terça-feira eu sempre ia para um pagodinho. Abandonei meu pagode, abandonei a companheira em casa, abandonei tudo e fui pro monte. De repente eles me botaram um terno. Botaram um terno lá, os caras, mó calorzão, botaram terno. Botei o terno, botei a bota, me ataviei todo, né? Eu fui subir o monte, estou subindo o monte, mata dentro, irmão, mais de 1 hora subindo aquela mata, subindo aquele monte, que cansaço. Olha, esses crentes é maluco, cara. De madrugada, os caras não têm medo de cobra, de repente aparece algum bicho aqui, os caras estão indo alegre, louvando ao Senhor, cantando, indo da harpa para lá, indo da harpa para cá. Falei, pô, que é isso, cara? Esses caras estão malucos mesmo. Mosquitaiada, corpinicando. Falei, pô, sai daqui, saindo pra lá, pra cá, e caía, levantava. E de repente chegamos no santuário. 1 hora e pouca de monte, de subida, chegamos no santuário. Chegou no santuário, os irmãos fizeram oração, louvaram 3 hinos e ajoelharam, botaram a cara no pó e começaram a orar. Eu falei, pô, é isso que tem que fazer? Eu vou ajoelhar também e vou botar a cara no pó. Comecei a ajoelhar, botei a cara no pó, comecei a orar. E nada de aparecer, nada. E eles lá de joelho. E de repente eu já vi, já era 1 hora, eles de joelho. E eu não me incomodava, eu levantava, descia, porque eu não estava acostumado, né? E levantava, descia, agachava. Eu falei, pô, eu não vejo nada. E os irmãos sentindo uma unção lá no mistério, já falando em língua, tal, né? Uma unção, poder de Deus ali. Todo mundo sentindo e eu não sentindo nada. E de repente eu falei, vou botar o joelho aqui no chão, estou mais aguentando não. Vou pedir a Deus a última vez, se não aparecer nada eu vou dormir. Vou dormir quando eles levantarem, eles me acordam aí que os caras dão de causada. Aí comecei a orar, falei, meu Deus, me amostra pelo menos um sacinho, me amostra pelo menos umzinho, só umzinho me amostra, meu Deus. Que é isso, eu quero ver pelo menos um pouquinho de alguma coisa. Eu não acredito que eu perdi meu pagode à toa para não ver nada.
Para não ver nada, não entender nada. Só para andar na mata, subir montes, ser desejo de picada de mosquito. O que eu vou contar? Eu não vi nada. Por favor, meu Deus. Eu falei, se tu és Deus mesmo, se tu está aqui presente, tu me mostra alguma coisa. De repente, quando eu abri os olhos, tudo aceso, irmão. De repente o mato todo aceso, a árvore acesa, os irmãos acesos, o pandeiro aceso, tudo aceso. De repente eu comecei a chorar, comecei os irmãos falando em língua, eu não entendia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não estou ouvindo, eu não estou entendendo isso. Não é possível, os irmãos estão falando em língua. Eu sei que eles estão falando em língua, mas para mim está chegando claro. Não é por isso, não é possível, meu Deus, que eu estou entendendo isso. Meu Deus, é mistério. De repente ali eu fiquei impressionado, maravilhado. Comecei a chorar igual criança, querendo tocar no rosto de um irmão, querendo tocar no rosto do outro. Aí o evangelista até me deu um tapa no... Ó, sossega, fica direito, ó. Se comporta. Fica direito que ele já não me via mais em si, fiquei igual uma criança. Fiquei abobalhado. Quando é assim que você recebe o mistério de Deus, você fica bobo, porque você não sabe como é bom. Deus, aleluia. Não é bom. E ali eu fui... Fiquei maravilhado, de repente nós descemos do monte. Os irmãos falaram, pô, tu tomou um monte, hein? Eles falaram que até eu fiquei orando, que é só eu que falava numa hora e eu nem me lembrava. Mas que eu estava orando, ele falou que eu comecei a orar, pedir por um, falar de outro. Comecei a poder, é um mistério, né? Esse mistério que a igreja recebe aqui, que vocês viram hoje, esse é o poder, esse é o mistério de Deus. Aleluia, Deus. E de repente, quando eu desci o monte, sabe o que eu falei? Eu nunca mais volto na igreja. Eu vi tanta coisa, meu, que eu não quero mais voltar, que não é real. Falei, é real. O mundo espiritual é real. Deus é real. Realmente, eu não conhecia nem um pouquinho de Deus. E de repente eu falei, fui para casa, me deixaram em casa, eu falei para minha companheira quando eu cheguei em casa, pô, vou mais para a igreja não. Ela, por quê? Pô, tudo que o Felipe falou é verdade, a sarça acende, o mistério, desce anjo, desce arcanjo, desce querubim, desce serafim, é verdade, meu Deus. E ela falou, deixa de ser bobo. Falei, aí fiquei uma semana sem ir para a igreja. A outra semana eu falei, incomodado, eu fui lá na igreja de novo. Fui na igreja, cheguei na igreja, naquela glória toda, mas no final da igreja veio o profeta e me entregou a revelação. Disse assim, falou que eu ia ter um acidente de carro, mas só que não ia acontecer nada comigo. E nesse dia era para mim vir correndo para a casa do Senhor, que essa seria talvez a minha última chance. Aí eu falei, que isso, cara? Esse cara tá maluco. Meu irmão, vai jogar praga para outro, né? O meu carro novinho, zero. Tá preso as coisas materiais. Meu carro novinho, zero. Vou bater com o meu carro. Esse cara tá de olho, esse cara tá amarrado mesmo. O cara vai jogar praga para outro. Falei, pô. Aí fui e peguei o carro cheio de medo. Jesus, me cobre com o teu sangue. Jesus, me cobre com o teu sangue. Fui até em casa falando isso. Jesus, me cobre com o teu sangue. Jesus me cobriu, né? Cheguei em casa, eu falei, ó, agora é de verdade, nunca mais eu volto na igreja. Por quê? Pô, na hora de eu ir embora, o irmão falou que eu ia sofrer um acidente de carro. Pô, o irmão tá amarrado, irmão, tá amarrado em nome de Jesus. Eu queima ele. Falei, aí tá bom, dormi tranquilo. Daí eu passei a não ir para a igreja. Mas de repente eu comecei a ter vários sonhos, e aquilo foi me incomodando. Aí fiquei em setembro... Fiquei outubro todo sem ir para a igreja. Fiquei outubro, aí de repente a segunda semana, um mês e pouco sem ir para a igreja. Aí toda a igreja sentindo falta, porque eu ia sempre, louvava, estava sempre falando com todo mundo, dando atenção para todo mundo. Então, de repente o Vaguinho me chamou no rádio. Isso numa quarta-feira. E aí, não vai mais vir para a igreja não? Abandonou? Eu falei, nada, vou ir, vou sim, pô, vai deixar que outro dia eu vou. Aí ele foi até me zoar, falou assim, depois que tu botou essa imagem aí na perna, a imagem está te prendendo para você não vir mais para a igreja. Porque eu fiz uma prova, para me provar que eu ainda era católico, eu fiz uma tatuagem de uma imagem na perna. Só para me provar que eu já estava me sentindo crente. O Espírito de Deus já estava me incomodando. Então eu achava que todo mundo estava me achando que eu era crente.
Então fui lá, fiz uma prova, fiz a tatuagem só para dizer que eu não era crente. Não, fui lá, fiz uma imagem aqui na perna. Aí, achando que eu não era crente, ele foi e botaram essa pilha. Depois que você botou essa imagem aí, tá prendendo a tua perna de tu vir para a igreja. Aí quando eles desligaram, eu falei, cada um do seu, cada um do seu, cada um. Desliguei, né? Vocês ficam para lá ou para cá, deixou com a minha imagem aqui, debochando dos crentes. Aí, isso na quarta-feira. Aí na quinta-feira de manhã eu fui para São Paulo. De repente chegou em São Paulo, de manhã, cheguei muito passando mal. Aí dormi, descansei. Quando eu acordei estava melhor. Aí nesse dia não teve show. E de repente eu peguei e vamos curtir. Fui para uma, duas, na terceira boate que eu estava lá em São Paulo, já estava dava a mão para uma mulher, depois dava a mão para outra, aí viu outra melhor, largava, pegava outra. Isso o diabo, eu achando que era o cara, e o diabo me humilhando ali. O diabo me humilhando. E nem tava, pior que eu nem estava bebendo, ele pagava tudo para todo mundo. Pagando tudo para todo mundo, igual um bobalhão. E de repente, quando chegou assim, umas 6h pouca da manhã, eu comecei a ver tudo estranho dentro daquela boate. Comecei a ver tudo estranho, vendo tudo torto, assim, de repente comecei a ver tudo torto. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Parece que eu estou no inferno. Eu falei e lá em São Paulo a gente andava com segurança. Eu falei para segurança, vamos lá fora. Eu falei com a menina também, estava do meu lado, vamos lá fora que eu vou pegar um ar que eu acho que estou passando muito mal, acho que eu vou morrer, meu. Parece que eu estou no inferno. Aí cheguei lá fora, eu vi o céu assim, coisa linda, né? O céu. Aí eu olhei lá para dentro da boate e falei assim, pô, parece que eu estava dentro do inferno. Aí a garota, parece que tu é crente. Falei, vira essa boca para lá, vira essa boca para lá. E de repente eu peguei, falei, estou passando muito mal. Comecei a passar mal. Falei para o meu segurança, me leva no hotel que eu vou morrer. Ele me levou para o hotel. Chegando lá no hotel, ele me deixou, comecei a passar mal, muito mal. Comecei a me tremer, minha língua enrolar. Eu acordei, rapaz, estou passando mal, vou morrer. Não conseguia falar com ninguém, com meus empresários, com os meninos do grupo, todo mundo com o telefone desligado, já dormindo. Eu lembrei da minha prima que morava em São Paulo. Aí consegui falar com ela, falei, me leva para o hospital que eu estou passando muito mal. De repente ela me levou. Quando chegou lá no hospital, passando muito mal diante do médico, o médico não conseguia encostar a mão em mim. E eu ali passando mal, o médico me olhando na minha frente, não fazia nada. Perguntava, o que tu tem? Eu falei, estou morrendo. E dali, aí me joguei no chão, eu estava sem força. Aí comecei a clamar o nome do Senhor. Falei, Deus, por favor, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Eu consegui me assentar. Assim que eu consegui me assentar, ele mandou fazer o exame. Fui fazer o exame, cheguei lá com os exames, eles me liberaram. Estava um pouco melhor, mas mesmo assim estava passando mal, me liberaram. Cheguei, fui para casa da minha prima. Minha prima, vamos lá, vamos tomar um banho, comer alguma coisa e depois a gente volta a procurar outro médico, alguma coisa assim. Quando eu cheguei na casa da minha prima, que eu entrei dentro do quarto, comecei a passar mal em dobro. Não conseguia comer, não conseguia beber. Fiquei na cama me tremendo. E isso na casa da minha prima eu falei, não vou fazer barulho, não vou fazer escândalo, porque meu primo é pequeno e vai se assustar. Acho que é a minha hora mesmo de morrer. Estava no hospital. O médico disse que eu não tinha nada. E eu estou chegando aqui, estou passando mal em dobro. Está na minha hora. Falei, meu Deus, será que é a minha hora, meu Deus? Mas sabe por que o médico